Olá todo mundo. Bom, o tema do vídeo de hoje é um tema que me é muito caro e assim, que eu tenho bastante apreço, que é o livro A Educação para Além do Capital, do Stefan Meszaros, né? Esse filósofo húngaro que escreveu livros importantíssimos como Para Além do Capital, Para Além do Leviatã, A Teoria da Alienação em Marx, todos esses publicados pela Boitempo, e que se debruça a fazer uma teoria, um ensaio, um ensejo mais voltado para o que a gente define hoje enquanto educação popular. Bom, vamos começar. Primeiramente, a gente tem que ter em mente a noção de que o texto do Meszaros, ele é carregado de referencial. E por ser um texto carregado de referencial, ele possui as suas especificidades. Por exemplo, eu anotei aqui minha, porque bom leitor que sou. Eu vou dividi-lo em dois eixos. O primeiro, que se relaciona ao que alcançam as reformas educacionais. E o segundo, que diz respeito ao imperativo de romper com a sociedade patológica do capital e de estabelecer estratégias para uma outra forma de educação. O Meszaros, ele vai retomar textos do Adam Smith e do Robert Owen para ilustrar a inoperância das reformas dentro do sistema do capital e atribuir uma série de críticas que se fundamentam a partir da teorização concreta dessas reformas. Vale ressaltar também que essa busca pelos textos do Adam Smith e do Owen, eles se baseiam em uma construção do que seriam esses sentidos de reforma dentro da ótica desse poder e desse sentimento do capital. Inicialmente, ele vai nos mostrar as percepções do Adam Smith sobre como a divisão do trabalho tem efeitos maléficos para a classe trabalhadora e, posteriormente, ele vai dar uma ênfase na questão do Owen para uma reforma do sistema capitalista que possibilite uma humanização desse sistema. É notório que qualquer pensamento que se pretenda fazer uma espécie de humanização do capital, ele passa pelos seus crivos ideológicos. O Meszaros, nesse texto, ele vai buscar leituras não só desses dois liberais, mas também do próprio Gramsci e do nosso querido porque, olha, se eu for dizer o que eu penso, menina, já foi lá meia hora. O nosso querido, meu Deus, o nome da bicha faltou na minha cabeça agora. Uma eternidade depois, John Locke, que a gente chama de John, você tá louca. E aí, em um dos subtópicos do texto, que o Meszaros vai intitular de A Incorrigível Lógica do Capital e seu impacto sobre a educação, mora a seguinte afirmação: poucos negariam hoje que os processos educacionais e os processos sociais
mais abrangentes de reprodução estão intimamente ligados. Consequentemente, uma reformulação significativa da educação é inconcebível sem a correspondente transformação do quadro social no qual as práticas educacionais da sociedade devem cumprir as suas vitais e historicamente importantes funções de mudança. Quem acompanha, ou já acompanhou, alguns vídeos do canal, vai saber que nesse ponto a gente tem uma volta teórica para uma discussão anterior. A gente vai falar, por exemplo, de qual o sentido dessa educação. E a gente vai falar em termos do marxismo. No marxismo, a gente divide essas atuações entre base, ou infraestrutura, e superestrutura, sendo a base a forma com a qual a gente produz as coisas e a superestrutura os eventos que são recorrentes e decorrentes das relações da base. Na superestrutura, por exemplo, está a educação, a cultura, a política, e todos esses elementos estão engolfados em um processo ideológico. A educação, especificamente, a gente sabe desde o Lao Tse que ela atua enquanto um aparelho ideológico e repressor do Estado. É na educação que os valores e significados de uma sociedade, esses valores e significados que podem entender enquanto cultura, são transmitidos para a juventude que está se formando ali. E a educação formal, ela surge como um meio de moldar as subjetividades e uma forma de instrumentalizar esses corpos para o trabalho. A gente sabe, por exemplo, a partir também do que o Mesaros nos aponta sobre John Locke. No trecho do seu livro, intitulado de As Soluções Não Podem Ser Apenas Formais, Elas Devem Ser Essenciais, o Mesaros ele vai trazer à tona um texto do Locke que está escrito no memorando. Eu vou procurar porque eu esqueci. Só um instante. Enfim. Em um memorando que vai aparecer aqui embaixo em algum local, porque me foge agora a memória, na qual o John Locke escreve sobre os filhos da classe trabalhadora e sobre a função da educação para aquelas pessoas. Lembrando que o John Locke ele tem um conceito meio depravado de sociedade. Ele é uma espécie de liberal, por exemplo, que vai ser um dos principais acionistas de uma companhia que trabalha com tráfico de escravizados. Ele vai ser um liberal, por exemplo, que vai perceber a concepção de sujeito ao indivíduo que tem liberdade para acumular riquezas, ter posse de terra e compor uma iniciativa de propriedade privada. A gente vai ter um John Locke que vai dar a atuação e o direito à cidadania em seus textos para o indivíduo que é possuidor de terra. Então, esse sujeito liberal, né, que eu chamo ele de o filho do Bolsonaro, ele se apoia a partir de um recorte específico. Mas vamos lá para os delírios da John Locke sobre a classe trabalhadora. O trecho que um dos trechos, na verdade, que o Mesaros trouxe do Locke para a gente foi o seguinte: o crescimento do número dos pobres nada mais é do que o relaxamento da disciplina e a corrupção dos hábitos. A virtude e a diligência são comportamentos constantes de um lado, assim como o vício e a ociosidade são do outro. Portanto, o primeiro passo, no sentido de fazer os pobres trabalhar, deve ser a restrição de sua libertinagem, mediante a aplicação estrita de leis estipuladas por Henrique VIII e outros contra ela.
Vale lembrar que o John Locke está escrevendo em um período em que esse entendimento desse cidadão pobre, ele começa a surgir a partir de uma oposição entre uma classe que tem o direito ao lazer e uma classe que a única coisa que tem é o seu direito e dever de vender a sua mão de obra. E aí, como se não bastasse, o Locke ele vai dizer o seguinte para os filhos da classe trabalhadora. Abre aspas. Os filhos das pessoas trabalhadoras são um corriqueiro fardo para a paróquia e normalmente são mantidas na ociosidade, de forma que geralmente também se perde o que produziriam para a população, até eles completarem 12 ou 14 anos de idade. Para este problema, a solução mais eficaz que somos capazes de conceber e que por isso humildemente propomos é a de que, acima da mencionada lei a ser decretada, seja determinado, além disso, que se criem escolas profissionalizantes em todas as paróquias, as quais os filhos de todos os trabalhadores, na medida das necessidades da paróquia, entre 14 e 13 anos de idade, devem ser obrigados a frequentar. E ele continua. Outra vantagem de se levar as crianças a uma escola profissional é que, desta forma, elas seriam obrigadas a ir à igreja todos os domingos, juntamente com os seus professores ou professoras, e teriam alguma compreensão da religião, ao passo que agora, sendo criadas em geral no ócio e sem redes, elas são totalmente alheias tanto à religião e à moralidade, quanto para a diligência. E aí, quando a gente está falando dessas percepções do John Locke, a gente tem que ter em mente que esse sujeito liberal, ele já percebeu que a igreja, ela serve como esse aparato que entra em locais onde o Estado não entra. Tem um livro muito interessante do Max Weber, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E nesse livro a gente consegue entender como é que essas igrejas formulam seus discursos para apoiar as práticas, pensamentos e ideias de uma sociedade capitalista. Ao passo que, para uma construção da coletividade, esses pensamentos, práticas e ideias precisam ser reforçados. E uma ideia, ela só se fixa no tempo a partir desse reforço feito pelas instituições que são tidas, como já tinha falado antes, como aparelhos ideológicos e repressores do Estado. A percepção de educação da classe que detém o capital para a classe trabalhadora nunca será um tipo de educação crítica e de qualidade. Primeiro que o processo educacional, por si, tal qual está posto formalmente, ele serve para aniquilar as forças que essas classes podem ter de se articularem e de se pensarem. Nós não estamos educando formalmente para o pensamento crítico. Nós estamos educando formalmente para a reprodutibilidade técnica. Por exemplo, a gente sabe, desde o Adorno, que forma é conteúdo social histórico que já decantou, né? E aí, vamos para a área da literatura. Uma redação, ela tem uma forma, né? A gente vai lá, faz uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, uma conclusão que pode ou não ter uma espécie de sugestão, ela é escrita em terceira pessoa, ela traz dados congruentes, ela faz apontamentos, ela não pode ultrapassar de 30 linhas, ela tem uma forma. E essa forma, ela informa
uma espécie de reprodutibilidade técnica que esvazia essa ação de um sentido. Então, você escreve uma redação porque você tem necessidade de construir uma crítica ou de argumentar sobre determinado tema, ou você escreve uma redação porque você está treinando para um vestibular que pode ou não te colocar em uma universidade, que pode ou não fazer com que você faça uma graduação e que com isso você ocupe um cargo mais ou menos técnico dentro da sociedade. Um outro ponto. Será que a forma com que essas salas de aula elas estão organizadas, hierarquizadas, elas informam um projeto político-pedagógico que cria uma forma, que cria um avatar, né, para usar um termo bem de RPG, para a sociedade, né? Então tá lá o professor na frente, com o birô, os alunos sentados, todos olhando para frente, com a cadeira na qual o professor consiga ter visão total de seus corpos, e que esses alunos não possam fazer nada além de olhar para a nuca do outro e para o professor que está à frente. E será que modificar essa forma, ela faz com que alguns mantenedores ou alguns administradores do Estado, eles percebam o professor que a mudou com outros olhos? Ou será que esse sentido de educação ele passa também por um crivo de forma e conteúdo que faz com que a seleção de um currículo, a seleção de um tipo de pensamento, de uma disciplina ou não, de um assunto ou não, faz com que esse sujeito que está se formando culturalmente, que está tendo suas bases culturais e científicas naquela escola, naquela universidade, etc., ele tenha ou não um déficit dentro da sua capacidade crítica. Bom, todas essas questões, elas são percebidas a partir de um entendimento que entra enquanto um pilar do Mesaros. Primeiro, é necessário que a gente supere a lógica do capital, promovendo processos educativos amplos. Segundo, é necessário que se entenda os parâmetros estruturais do capital, para que a gente consiga perceber qual é a sua reverberação nos processos superestruturais, onde está a educação. Terceiro, não são necessárias apenas estratégias formais, como, por exemplo, disputar o espaço de uma sala de aula de uma escola para quebrar ou não a lógica desse capital. É necessário que nós nos constituíssemos enquanto educadores também populares, porque nenhuma reforma que o sistema capitalista fará irá contemplar a superação de suas contradições, principalmente a nível educacional. Acho que já é a quarta forma. Apenas a concepção de educação ampla e restrita, que vá para além dessas contradições do capital, fará com que esses sujeitos eles se elaborem e se pensem criticamente. E na quinta concepção, é a gente garantir que a educação ela seja um instrumento estratégico. O Mesaros, ele é um dos autores mais interessantes da atualidade. Um de marxistas que tem uma elaboração intelectual mais complexa e elevada na atualidade. E ele, sobre a educação, vai nos dizer o seguinte: em outras palavras, no sentido verdadeiramente amplo, o termo educação trata de uma questão de internalização pelos indivíduos. Tal qual no segundo parágrafo desta seção, lá no começo. Da legitimidade da posição que lhes foi atribuída na hierarquia social
juntamente com suas expectativas adequadas e as formas de condutas certas, mais ou menos explicitamente estipuladas neste terreno. Enquanto internalização, conseguir fazer o seu bom trabalho, assegurando os parâmetros reprodutivos gerais do sistema do capital, a brutalidade e a violência podem ser relegadas a um segundo plano, embora de modo nenhum sejam permanentemente abandonadas, posto que são modalidades dispendiosas de imposição de valores, como o fato que aconteceu no decurso do desenvolvimento capitalista moderno. Apenas em período de crise aguda, volta a prevalecer o arsenal da brutalidade e violência, com o objetivo de impor valores, como demonstram em tempos recentes as tragédias de muitos milhares de desaparecidos no Chile e na Argentina. Isso ele escreve no século XX. Lembra daqui ditadura Brasil, Chile, Argentina, Pinochet, os milicos e a sociedade burguesa aqui, na Argentina, a mesma estrutura? Pois é. E aí, ele vai dizer o seguinte: as instituições formais de educação certamente são a parte importante do sistema de globalização, de internalização. Quer os indivíduos participem ou não, por mais ou menos tempo, mas sempre em um número de anos bastante limitado das instituições formais de educação, eles devem ser induzidos a uma aceitação ativa, ou mais ou menos resignada, dos processos reprodutivos orientadores dominantes da própria sociedade, adequados à sua posição na ordem social e de acordo com as tarefas reprodutivas que lhes foram atribuídas. E aí, com essas afirmações do Locke não, meu Deus, tomesadas, a gente conclui o vídeo de hoje. Eu não me esqueci que eu prometi falar sobre falsa consciência, sobre o Paulo Freire e sobre o Raymond Williams. Vai acontecer, eu não sei o momento, mas eu peço a vocês que fiquem de olho nas redes sociais do PCB, porque tá rolando muita coisa interessante por lá, inclusive um curso de iniciação partidária, e possivelmente vai ter também um evento para após o segundo turno sobre o Educação para Além do Capital, do Estevão Mesados. Um beijo, compartilhem, curtam, assistem, leiam, se instrumentalizem e se tornem arsenais gratuitos de armas da crítica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.